gente já corrigiu, eu vou explicar para vocês agora. A gente vai continuar dentro de multiplicação e divisão com números decimais, só que agora eu vou ensinar para vocês como que a gente multiplica e divide quando a gente vai fazer esses cálculos com números que são potências de 10. Quais são os números que são as potências de 10? É 10, 100, 1000, 10.000, tá bom? Eu vou explicar para vocês agora, é bem mais fácil, tá bom? Não precisa nem da gente calcular nada, é só a gente ficar atento, porque a gente só vai andar com a nossa vírgula, tá bom? Para isso, eu quero que vocês peguem o seu livro, vocês irão acompanhar pela página 25, tá bom? Então, vocês vão pegar o nosso livro de matemática, vão pegar aí na página 25, e aí eu vou explicar para vocês e vocês vão me acompanhando aí pelo livro, tá bom? Página 25. Para começar, vocês irão me acompanhar aí no livro de vocês, na página 25, no exemplo 1, tá escrito o seguinte: Silvia está organizando uma festa de aniversário para 10 pessoas. Ela fez uma lista de itens que precisa comprar, colocando o preço em reais e em centavos. Então, olha só, aí começa assim, os balões, tá falando que cada balão custa 15 centavos. Se vai ter 10 pessoas, então ela colocou que 15 centavos vezes 10 vai dar R$1,50. Depois, a língua de sogra, cada língua de sogra custa 65 centavos. Vezes 10 vai dar R$6,50. E depois, chapéus, custa 70 centavos cada um. Vezes 10 vai dar R$7. O que a gente pode observar aqui? Olha, tá vendo que os números que estão aqui, o resultado, são os mesmos que estão aqui, porém a nossa vírgula mudou de posição. Olha só, essa daqui, olha, estava antes do 1, depois ela foi para depois do 1. Aqui estava antes do 6, ela foi para depois do 6. E aqui estava antes do 7 e ela passou para depois do 7. Por que que isso acontece? Porque quando a gente vai multiplicar por número 10, a gente pode simplesmente só andar com a nossa vírgula. Tá vendo, ó? Aqui a vírgula andou uma casa para frente, tá vendo, ó? Que eu vim para cá. Aqui também só andou uma casa para frente, veio para cá. E aqui também andou uma casa para frente e veio para cá. Então, toda vez que a gente for multiplicar um número com vírgula e a gente for multiplicar ele por 10, não precisa nem da gente armar a operação. A gente pode simplesmente andar com a vírgula uma casa para a direita, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos aqui, olha. Se eu quiser, então, fazer 10 vezes 3,8, eu vou simplesmente pegar essa vírgula aqui, que tá aqui, e vou andar uma casa aqui para a direita. Então, se eu pegar essa vírgula aqui e andar uma casa para cá, olha, vai ficar 38, existe um número assim, 38, Não, quando a vírgula tá lá no final, gente, a gente nem precisa de colocar, porque não existe o número 38, nosso número vai ser só 38. Até porque a gente sabe que é 38 inteiros, a vírgula vai ficar escondida aqui no final, tá bom? Aqui, olha, a mesma coisa, eu vou fazer 10 vezes 0,25. Como aqui tá multiplicando por 10, eu vou simplesmente andar a minha vírgula uma casa para a direita. Quando eu andar uma casa para cá, olha, vai ficar assim, ó, 0,2,5. Nesse caso, não vai precisar da gente colocar o zero aqui do início. A gente vai poder colocar só 2,5. Esse vai ser o resultado da nossa multiplicação. Agora aqui, olha, 10 vezes 4. Eu preciso andar com a minha vírgula uma casa para a direita. Mas cadê a minha vírgula? Lembra que eu já expliquei para vocês? Um número, quando não tem vírgula, tem a vírgula escondida aqui no final, olha, porque ele é 4 inteiros. Quando eu andar com essa vírgula aqui, uma casa para a minha direita, vai ficar aqui, nesse buraquinho que ficou faltando aqui, eu vou ter que acrescentar um zero, olha. Então, meu número aqui vai virar, olha, 40. Todo mundo não já sabe que 10 vezes 4 é 40? Então, aqui a gente está explicando como se tivesse com a vírgula, tá bom? Agora, aqui embaixo, eu coloquei para vocês o seguinte. Se a gente tiver agora assim, ó,
10 ao quadrado, quando a gente estava estudando sobre potência, nós aprendemos que potência, a gente tem que pegar o número de baixo e multiplicar por ele mesmo, né? A quantidade de vezes que tiver escrito lá em cima. Então, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então, quando a gente multiplicar um número agora com vírgula por 10 ao quadrado, significa que a gente está multiplicando por 10 duas vezes. Então, olha só o exemplo que eu vou colocar aqui embaixo para vocês agora, olha. Se eu tenho 10 ao quadrado vezes 1,37, eu vou ter que pegar o 1,37 e multiplicar por 10 duas vezes. Se eu tivesse multiplicando por 10 uma vez só, eu ia pegar a minha vírgula e ia andar uma casa, ela ia parar aqui. Mas como eu tenho que multiplicar por 10 duas vezes, então, ó, multipliquei por 10 uma vez, parou aqui. Se eu multiplicar por 10 mais uma vez, ela vai parar aqui, ó. Então, a minha vírgula vai ficar lá no final. Quando a vírgula fica no final, fica só o número inteiro, que é 137. Então, 10 ao quadrado vezes 1,37 é a mesma coisa que 137. Agora, olha esse aqui, 10 elevado ao cubo. Significa que eu vou ter que multiplicar por 10 de novo e por 10 mais uma vez. Eu vou ter que multiplicar por 10 três vezes. Então, eu vou ter que andar com a minha vírgula aqui, olha, 3 vezes. Porque assim, ó, multipliquei por 10, multipliquei por 10 de novo e multipliquei por 10 mais uma vez. Então, a minha vírgula vai ter que andar 3 casas. Então, vai vir que a vírgula tá aqui, né? Eu vou vir, ó, 1, 2, 3. A minha vírgula vai parar aqui, ó, entre o 8 e o 1. Então, meu número vai ficar assim, olha. O resultado, então, de 10 ao cubo vezes 12,7681 vai ficar 12.768,1. Então, o que a gente pode concluir até aqui? Quando a gente vai pegar um número com vírgula e vai multiplicar pelos números que são as potências de 10, é só a gente andar com a nossa vírgula. Então, vamos recapitular, olha. Se eu for multiplicar por 10, tá vendo que o 10 tem um zero só, né? Eu ando com a minha vírgula uma casa só para a direita. Se eu for multiplicar por 10 ao quadrado, tá vendo aqui, ó, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então, vai ser 2 zeros. Então, eu vou ter que andar duas casas para a direita. O mesmo número que está lá no expoente, tá vendo, ó? Eu vou ter que andar duas casas. Quando for 10 ao cubo, eu vou ter que andar, olha, lá em cima não é o número 3, então eu vou ter que andar 3 casas. Se aqui eu tivesse assim, ó, 10 elevado, vamos colocar um exemplo, 10 elevado à quarta potência vezes algum número, eu teria que andar com a minha vírgula 4 casas para a direita, tá bom? É simples assim, tá bom? Agora nós vamos pegar aqui e vocês vão me acompanhar aí também no livro de vocês, na página 26, o exemplo número 2. O exemplo número 2 está falando agora assim, ó. Na festa da Silvia, os 10 participantes dividiram entre si os custos da comida. Para ajudar nos cálculos, ela fez a seguinte tabela. Então, olha só, com os brigadeiros ficaram por R$ 44,50. E aí, dividiu para 10 pessoas. Então, cada uma teve que pagar R$ 4,45. O sorvete, todo o sorvete ficou por R$ 35,20. Dividiram para 10 pessoas e cada uma teve que pagar R$ 3,52. E os salgadinhos ficaram por R$ 68,70, que dividiram para 10 pessoas e cada uma teve que pagar R$ 6,87. O que a gente pode reparar aqui agora, olha, em relação ao valor total que era de cada coisa e em relação do que cada um pagou, olha. Tá vendo que agora a gente dividiu por 10, tá vendo? Olha aqui o que aconteceu, ó. Os números continuaram os mesmos e só a vírgula que mudou de lugar, olha.
Aqui, a vírgula estava depois do 4, tá vendo, ó? Antes do 5. Quando veio para cá, depois da divisão, a vírgula que estava aqui, ó, voltou uma casa. Nesse caso aqui agora, a vírgula estava depois do 5. Depois que dividiu, a vírgula veio para antes do 5. Aqui, olha, a vírgula que estava depois do 8, depois da divisão, ela veio para antes do 8. Então, o que que acontece? Quando a gente multiplica por 10, a nossa vírgula anda uma casa para a direita. Agora, quando a gente divide por 10, a nossa vírgula volta uma casa. Ela anda uma casa para a esquerda, tá bom? Então, quando multiplica, ela anda uma casa para a direita. E quando a gente divide, ela anda uma casa para a esquerda, tá bom? Então, vamos aos exemplos aqui agora, ó. Agora eu vou dividir. Então, a minha vírgula não vai para a direita, a minha vírgula vai vir para a esquerda. Então, vamos lá. Se eu vou dividir 57 dividido por 10, eu vou ter que fazer o quê? Voltar uma casa com a minha vírgula. Aonde está a minha vírgula aqui? Está escondida lá no final. Quando eu voltar uma casa, ela vai parar aqui, ó, entre os dois números. Então, o nosso resultado vai ser 5,7, tá? Aqui a mesma coisa, nós vamos voltar uma casa. Se a minha vírgula tá aqui, eu vou ter que voltar uma casa, a minha vírgula agora vai parar aqui, ó. Existe um número assim, olha, 0,08? Não, né? Então, vou ter que acrescentar aqui um 0 para representar que ela não tem nenhuma parte inteira e ela tem só o 8 centésimos, tá bom? Aqui a mesma coisa, nós vamos dividir por 10, então nós vamos voltar também uma casa. Se a vírgula está aqui, eu vou voltar uma casa, ele vai virar 2,34. Esse é o nosso resultado, tá bom? E aí, é a mesma coisa que eu falei lá quando a gente estava multiplicando. Lá em cima, aqui, vamos voltar aqui para vocês visualizarem, ó. Quando eu multipliquei por 10 ao quadrado, eu falei que a gente tinha que ir para frente 2 vezes, né? Porque lá em cima estava o número 2. Então, quando aqui agora, olha, eu vou dividir por 10 ao quadrado, eu também vou ter que, só que eu vou andar com a minha vírgula, não vou para frente, eu vou ter que voltar 2 casas também. Se aqui em cima tivesse o número 3, eu ia ter que voltar 3 casas. Se tivesse o número 4, eu iria voltar 4 casas, tá bom? Como aqui é 10 ao quadrado, eu vou voltar agora 2 vezes, porque é como se eu estivesse dividindo por 10 2 vezes. Então, a minha vírgula está aqui, quando eu voltar 2 casas, vai ficar, olha aqui, eu voltei uma, voltei 2, a minha vírgula vai ter que ficar aqui, ó. Como não existe um número assim, vírgula 473, eu vou acrescentar um 0 aqui na frente, tá bom? Aí, gente, eu quero explicar para vocês também mais um detalhezinho, não tá aí no livro e eu que tô acrescentando para vocês aqui essa parte, tá bom? Se tiver 100 vezes 2,345, nós vamos ter que pensar o seguinte, olha, o número 100, vou fazer uma setinha aqui, ó, é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tá bom? Então, significa que eu vou ter que andar com a minha vírgula aqui, ó, 2 casas. A gente pode olhar de 2 maneiras, olha. Se tiver escrito nesse formato aqui de potência, a gente vai só olhar o número que tá lá em cima. Lá em cima tem o número 2, então eu sei que eu vou ter que andar com a minha vírgula 2 casas. Nesse caso, se tiver escrito assim, se não tiver escrito no formato de potência, a gente vai olhar a quantidade de zeros. No número 100, eu tenho aqui 2 zeros, olha. Então, significa que eu vou andar 2 casas, tá? Aqui, aí eu vou andar agora para a direita ou para a esquerda? Nós vamos olhar aqui, eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando, eu vou avançar com a minha vírgula para lá. Quando eu estiver dividindo, eu vou voltar. Mas como aqui é a multiplicação por 100, então eu vou andar para frente 2 casas, tá bom? Então, ó, se tá aqui e eu vou vir e vou andar, olha, 1, 2, a minha vírgula vai parar aqui entre o 4
e o 5. Então, o meu número vai ser 234,5. Aqui agora eu quero fazer 1 dividido por 100. Se é 1 dividido por 100, primeiro, se é dividir, eu vou ter que voltar com a minha vírgula. Quantas casas? Olha, aqui no número 100 tem 2 zeros, então eu vou ter que voltar 2 casas. Como não tem vírgula, eu sei que a vírgula está escondida aqui no final, olha. Se eu vou voltar 2 casas, vai vir então assim, ó, 1, 2. A minha vírgula vai ter que ficar aqui, ó. Nesse espaço que tá aqui, eu vou ter que acrescentar 0. Então, minha resposta, como não pode ser vírgula 01, vai ser então 0,01. Então, 1 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,01. Agora, eu tenho 1 dividido por 1000. No número 1000, eu tenho, ó, 1, 2, 3 zeros. Então, eu vou ter que voltar com a minha vírgula aqui 3 casas. A minha vírgula tá escondida aqui no final e eu vou voltar, olha, 1, 2, 3. A minha vírgula agora vai ficar aqui. Nesses 2 espaços aqui, eu vou ter que acrescentar 0 e mais um 0 aqui no início, antes da vírgula. Então, vai ficar 0,001, tá? Aqui a mesma coisa. Nesse número 10.000, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vou ter que voltar com a minha vírgula 4 casas. Então, vai vir aqui, ó, tá aqui, né, ó. 1, 2, 3, 4. A minha vírgula agora vai ficar aqui. Eu vou ter que acrescentar, ó, 1, 2, 3 zeros aqui e mais um 0 antes da vírgula. Então, vai ficar 0,0001. E o último exemplo de hoje, eu tenho aqui 10.000 vezes 0,002. Então, o número 10.000 tem 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter que andar com a minha vírgula 4 casas. Como agora é multiplicação, eu vou andar para a direita. Então, se a vírgula tá aqui, olha, eu vou vir com ela e vou andar, olha, 1, 2, 3, 4. Tá vendo que ficou mais um espaço aqui, ó? Eu vou colocar um outro 0 aqui. Esses zeros do início, não precisa a gente colocar aqui, né, gente? Ó, 0,002. A gente pode pôr só o 2. Esse espaço aqui, a gente vai ter que colocar mais um 0. A vírgula parou aqui, não precisa a gente colocar. Então, nosso resultado aí é 20. E aí, viram como é simples? Agora é a hora da gente colocar em prática, tá bom? Vamos fazer a atividade, eu vou deixar escrito aqui embaixo o que eu quero que vocês façam para a nossa próxima aula. Até mais!